Olá pessoal, todos que nos acompanham para mais essa videoaula de introdução ao estudo do direito. Trataremos hoje da norma jurídica, o que vem a ser a norma jurídica, o conceito, enfim, tudo que aborda, tudo que abrange a norma jurídica. A norma jurídica, ela é o elemento essencial do direito objetivo. Ela é o ponto culminante do processo de tudo aquilo que se dá na elaboração do direito. Então, o direito ela se desenvolve em torno da norma jurídica. A função da norma seria de sistematizar, ou seja, descrever qual é a ordem jurídica vigente. Ou seja, para conhecer o direito, torna-se então necessário conhecer as normas jurídicas. Tá? O direito positivo, então aquele que nós vimos que está introduzido, que está posto em lei, ele deve ser de ordem prática. Então a norma jurídica, ela vem exercer o papel de instrumento da definição dessa conduta que se espera, né, na qual o Estado ele exige das pessoas. Então as normas jurídicas, elas são, na verdade, fórmulas de como o cidadão, de como as pessoas devem agir. Pelas regras, o Estado ele passa então a impor qual é a sua vontade e também assim a sua própria organização. A organização de todo o Estado, ela se dá por meio das normas jurídicas. As normas, norma e regra jurídica têm o mesmo significado, é a mesma coisa, tanto norma como regra jurídica. Porém, há uma distinção entre norma jurídica e lei. A lei, ela é apenas uma das formas de expressar, tá? As normas jurídicas. Então, as normas jurídicas também podem se dar pelos costumes, pela jurisprudência e de outras formas também. Tá? A lei é apenas uma das formas, então, de expressão da norma jurídica. Porém, norma e regra têm o mesmo significado daí. Em relação ao instituto jurídico, o que vem a ser então o instituto jurídico? É a reunião de todas ou das normas jurídicas que buscam uma mesma finalidade. Então, um instituto jurídico, por exemplo, seria a adoção, um outro seria o poder familiar, a naturalização. Então, são vários instrumentos jurídicos que contêm, né, aí um ordenamento, contém as normas jurídicas pertinentes a determinado, então, com o mesmo objetivo, tá bom? Depois, qual seria a estrutura lógica da norma jurídica? Como que se dá, como que se estrutura uma norma jurídica? Na visão kantiana, o imperativo categórico, que é próprio dos preceitos morais, esse imperativo, ele obriga, então, de uma maneira incondicional, ou seja, uma conduta se faz sempre necessária. E é isso que nós veremos, então, qual seria a estrutura das normas jurídicas a partir, então, de uma necessária conduta. É necessária uma conduta de alguém para que eu possa, então, aplicar aí uma determinada norma jurídica. Nós temos algumas concepções, e aí dentre elas apresentamos a concepção de Kelsen, que foi aí o autor da teoria pura do direito, onde ele apresenta a estrutura lógica da norma jurídica. Ela pode ser em determinadas circunstâncias, onde um determinado sujeito ele deve observar tal ou qual conduta, se ele realiza ou não, se ele observa ou não. Então, se ele não observa, aí um outro sujeito, que no caso é o Estado, ele deve aplicar então uma sanção. Então, segundo essa visão de Hans Kelsen, para que tenha, né, a possibilidade de aplicação de uma norma jurídica, eu preciso então de um determinado sujeito e ele deve tomar uma atitude ou não. Se ele toma uma atitude, se essa conduta é aquela imposta, aquela que a lei determina, tudo bem, ele tomou uma atitude adequada, uma conduta adequada. Porém, se não é a conduta esperada, o Estado então teria o poder de aplicar para esse cidadão uma sanção. Tá? Essa seria a visão de Kelsen. E aí ele divide a norma jurídica em primária e secundária. A secundária seria assim: dado a não prestação, se eu não prestei determinada conduta adequada, eu devo ser sancionado. Exemplo, um pai que não prestou assistência ao seu filho.
para aquele pai, vai ser aplicado então pelo Estado uma determinada sanção, uma punição, tá? Então essa seria uma norma secundária, quando eu não faço, quando eu não observo, quando eu não cumpro a norma. E depois a primária, ela se dá pelo fato temporal, ou seja, é uma norma que determina se um pai, se um determinado pai, ele possui um filho menor, ele tem a obrigação, tem o dever de lhe prestar assistência, seja moral, seja material, tá bom? Então essa seria a norma primária, que é de acordo com uma determinação ali baseada num fato temporal. A outra é se eu não cumpro, a secundária é aquela quando eu não cumpro e aí o Estado coloca, então aplica uma determinada sanção. Então ele distinguiu assim a proposição da norma jurídica. As normas, elas não são juízos, mas elas são acordos, mandamentos, imperativos, comandos. Ele fez essa distinção, tá? Em relação à norma jurídica das demais normas. Depois nós temos o juízo de Carlo Cossil, que é um outro doutrinador, um jusfilósofo argentino, que ele classifica de duas formas as normas jurídicas. Então o Hans Kelsen classifica em primária e secundária. A secundária é quando eu não observo e é aplicado uma sanção. O Cossil, ele divide em endonorma e perinorma. O que vem a ser isso? A endonorma, também próxima ali da ideia de Kelsen, ela corresponde ao juízo que impõe uma prestação ao sujeito que se encontra em determinada situação. Então veja, o indivíduo que ele assume uma dívida, então ele deve efetuar o pagamento na época própria. Então a partir do momento que eu faço um contrato, que eu assumo um compromisso de compra e venda, por exemplo, eu assumo o compromisso de pagar em determinada época. Então, se tem uma determinada norma, uma regra estabelecendo isso, né, seria essa norma chamada de classificada como endonorma. Depois nós temos a perinorma, que seria aquela que impõe uma sanção. Ou seja, nessa mesma norma ou numa norma diversa, se eu coloco que caso o devedor não venha pagar em determinada data, ele estará sujeito à aplicação de multa, aplicação de juros, então eu estou colocando uma sanção, então essa norma se classificaria então como uma perinorma, tá bom? Qual que é a diferença? Se ambos trazem mais ou menos a mesma ideia. A diferença é que com o Kelsen, as normas primárias e as secundárias, elas se opõem, elas são diversas. Já na ideia de Cossil, as normas elas estão unidas, elas trabalham em sintonias, uma pode complementar a outra, tá bom? Então seria mais ou menos essa a ideia. A conclusão diante disso é que a norma jurídica, ela sempre se apresenta como uma estrutura una, ou seja, na visão da doutrina, da maior parte da doutrina, a sanção ela está interligada, ela é una, ela está unida à própria norma em si. Então a sanção, a punição, ela faz parte da norma também, tá? Em toda a sua íntegra. Quais são as características, quais são os caracteres da norma jurídica? Existem várias definições, cada um pode ler o autor que quiser, não tem problema. Nós vamos pegar o que predomina na maioria do entendimento da maioria dos doutrinadores, e aí a gente tenta passar de uma forma mais clara e mais objetiva. As características então são, assim como no direito, nós vimos tempo atrás algumas características do direito. Vamos ver mais específico em relação à norma jurídica. Seria a bilateralidade, ou seja, o direito ele está vinculado às duas pessoas. Quase sempre numa situação, em uma regra jurídica, em uma norma jurídica, ela estipula obrigações a duas pessoas, ou seja, impõe o dever, ela atribui o poder a uma parte e impõe o dever a outra. Existe um sujeito ativo e um sujeito passivo, que é aquele que possui daí o dever jurídico. A segunda característica, a generalidade. A norma jurídica ela é preceito de norma geral. Ela obriga praticamente a todos. Ela traz essa ideia de que ela serve para todos. Depois o terceiro, abstratividade. Ou seja, a norma ela visa atingir o maior número de situações possíveis. Quando o legislador faz uma lei, ele não consegue colocar uma lei
para determinado caso, para caso a caso que vá ocorrendo, para as diversas situações que ocorrem no cotidiano das pessoas. Não é possível. Então, por isso ela tem essa abstratividade, algo abstrato, que busca-se alcançar um maior número de pessoas e de situações possíveis. Pois a vida é feita de acontecimentos novos a cada dia e o mundo jurídico, as normas, elas vão se desenvolvendo no decorrer dos acontecimentos. Então, cada norma elaborada, ela busca, de forma abstrata, atingir a todos. A imperatividade. O direito, ele representa, então, a norma jurídica, um mínimo de exigência, é o mínimo, porém, a fim de disciplinar o máximo à sociedade. Então, para tanto, ele possui, então, esse caráter imperativo da norma. E aí a quinta característica seria a coercibilidade. Também já falamos sobre isso, é a possibilidade do Estado usar a coação. Essa coação pode ser psicológica ou pode ser de ordem material. O primeiro, ela simplesmente, a princípio, a coercibilidade, ela tem o intuito só de intimidar. E depois, caso isso não resolva, aí poderia, então, o Estado usar da própria força quando não é cumprido uma determinada norma, uma determinada regra e assim por diante. Tá? Então, um exemplo. Quando o juiz ele determina que uma testemunha deva ser conduzida, então, a princípio, é uma determinação, é uma forma de coação, mas a pessoa poderia também descumprir. E aí, é uma forma de intimidar, então, certo? Se a pessoa não cumpre, o juiz pode, então, aplicar uma sanção pelo descumprimento daquela determinação. Assim como também quando o juiz condena, quando sai uma sentença condenatória, é uma possibilidade, é um exemplo de que o Estado utilizou da sua força ou vai utilizar da sua força aí de coerção, seu poder de coerção. A possibilidade do uso aí da coação, na verdade. A classificação das normas. Também existe na doutrina várias classificações. E aí nós pegamos, baseado no livro que nós estamos estudando, aí do Paulo Nader, nós pegamos aí a classificação que é apresentada por Garcia, pelo professor Garcia Maines, onde ele diz que as normas podem se classificar, primeiro, quanto ao sistema a que elas pertencem. Então, qual seria esse sistema? Em relação ao sistema, elas podem ser as normas jurídicas nacionais, estrangeiras ou de direito uniforme. As nacionais são aquelas que eu aplico dentro do determinado território, ou seja, dentro do próprio Estado. Quando eu digo Estado, estamos falando a nível do território nacional, o país, o Brasil, por exemplo. Então, é uma lei que eu aplico dentro do território nacional. Quando é uma lei classificada, né, como que pertence ao sistema estrangeiro, significa que eu tenho uma norma que é aplicada dentro do território e além do nosso território, essa norma também poderá ser aplicada, tá? Então ela se classifica daí como estrangeira. E depois eu tenho uma de direito uniforme, ou seja, quando dois países ou mais fazem um tratado, dois estados, né, dois países fazem um tratado para adotar uma legislação pertinente que seja aplicável nos dois, então é chamada então de direito uniforme. Depois as normas elas se classificam quanto à fonte. Podem ser legislativa, consuetudinárias ou as jurisprudências. Então, quanto à fonte agora, nós mudamos agora. A primeira era quanto ao sistema. Agora, quanto à fonte, as normas jurídicas elas se classificam dessa forma. Elas podem ser normas legislativas, consuetudinárias ou jurisprudências. Ou seja, as legislativas são as normas que são, então, escritas e são corporificadas em leis, medidas provisórias, decretos, tá? Seriam esses exemplos. As consuetudinárias são as normas que não estão escritas, não são escritas, mas também são elaboradas pela sociedade. Ou seja, costumes que muitas vezes são reiterados, costumes que são constantes, são uniformes e acabam se tornando regras obrigatórias. Alguns países utilizam-se então dos costumes. E depois as jurisprudências. O que são as jurisprudências? São as
as regras que são criadas, as normas que são criadas, baseado nas decisões dos tribunais. Então, as consequentes decisões que são tidas nos tribunais se tornam jurisprudências e acabam se tornando regras também a serem seguidas aí pela sociedade. Depois, terceira classificação, quanto à hierarquia. Quanto à hierarquia, as normas podem ser constitucionais, complementares, ordinárias, regulamentares ou individualizadas. Nós iremos aprofundar isso quando formos estudar direito constitucional, a classificação das leis e assim por diante, a hierarquia das leis, veremos isso. Mas, dando uma resumida de forma simples o que seria, as constitucionais, a classificação então das normas em relação à hierarquia, significa que normas constitucionais, aquelas que estão na Constituição ou decorrentes de emendas constitucionais, elas condicionam a validade de todas as outras normas, ou seja, elas estão no topo da pirâmide, elas estão acima de todas as outras leis. As leis complementares, elas estão um pouquinho abaixo ali da Constituição, elas ficam entre a Constituição e as leis ordinárias. Elas são leis que exigem um maior rigor para aprovação. Quem quiser verificar depois, temos no artigo 69 da Constituição de 88, como se dá então a aprovação de uma lei complementar. Ela é bem criteriosa para aprovação. Depois temos as leis ordinárias, que são as demais leis, as medidas provisórias, as leis delegadas e assim por diante. Depois temos as leis regulamentares, que são os decretos. Depois nós temos, por último, as individualizadas, que seriam os demais negócios jurídicos. Testamento, contrato, uma própria sentença judicial, seriam as leis individualizadas, as normas, aliás, individualizadas. Quarta classificação seria quanto à sanção. Então, uma norma, normalmente, ela se classifica também quanto à sanção. Daí podemos pensar, mas as que não têm sanção? Nós veremos então como se dá em relação à sanção. Enquanto a sanção, elas podem ser perfeita, mais que perfeita, menos do que perfeita ou imperfeita. A norma perfeita seria quando ela prevê a nulidade de um ato. Quando eu violo um determinado preceito e aquela norma, ela prevê que aquele ato daí se torna nulo, tá? A segunda, que é a mais que perfeita, ela além de declarar a nulidade do ato, ela estipula uma pena, uma penalidade, uma sanção para em casos de violação. Se eu descumpro então determinada norma, eu irei sofrer uma sanção. Então essa é chamada uma norma mais que perfeita. Depois nós temos a menos do que perfeita. Seria assim, ela determina apenas a penalidade. Ela só tem penalidade, ela não menciona se quando eu cumpro ou descumpro isso é nulo, é válido ou não. Ela simplesmente impõe uma penalidade. E depois nós temos a imperfeita, que é aquela que não considera ato ou anular, não considera nulo aquele ato que foi realizado, o descumprimento, ou algum ato que a contraria, e nem comina, nem impõe qualquer castigo ao infrator, certo? Então seriam essas as classificações. Perfeita, prevê a nulidade do ato. Mais que perfeita, nulidade do ato e uma sanção. Menos do que perfeita, apenas uma sanção. E a imperfeita, ela não considera nulo o ato e também não aplica sanção. A quinta classificação é quanto à qualidade. Ela pode ser positiva ou negativa. As positivas também são chamadas de permissivas, ou seja, elas permitem uma ação ou até uma omissão. E as negativas, consequentemente ao contrário, elas proíbem uma ação ou proíbem uma omissão. Sexta classificação, quanto às relações de complementação. Relação de complementação. Elas podem então ser primárias ou secundárias. A primária é a norma cujo sentido ela é complementado por outra. Então eu tenho uma determinada norma, mas ela é um pouco vaga, ela precisa de uma outra para complementar, tá? Para dar sentido àquela determinada norma. E depois as secundárias são normas que complementam as primárias.
podem ser de iniciação, de duração, vigência, declarativa, explicativa, permissiva, interpretativa e assim por diante. Então, uma norma que é classificada como primária, ela precisa então ser complementada por outra. E a secundária é aquela norma que vem complementar aquela determinada lei que acabava dependendo de outra. Quando eu digo, por exemplo, no artigo 6º da nossa Constituição Federal, depois vocês leiam o artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então veja, eu tenho esse artigo de lei que garante que é direito à saúde e à educação. É uma lei, é uma norma jurídica, precisa ser cumprida, porém ela depende de outra, né? Ela fica dependendo necessariamente de uma outra lei para poder complementar e dar sentido a isso. O que seria então o direito à saúde? Como se concretiza, como se efetiva esse direito então à saúde, à educação e assim por diante. Nós temos depois a outra classificação quanto à vontade das partes. Quanto à vontade, as leis podem ser, as normas jurídicas podem ser taxativas ou dispositivas. As taxativas, elas resguardam os interesses individuais da sociedade. Ela obriga, independente da vontade, tá? Ela é taxativa, ela obriga as partes, ela vincula. Já as dispositivas, ela diz mais respeito aos particulares. A primeira, então, taxativa, a vontade em geral da sociedade, fundamento toda a sociedade. A outra, mais em relação aos seus particulares, a vontade das partes que têm interesse. Tá? Então, e essa classificação, então, é em relação quanto à vontade das partes. Depois nós temos quanto à flexibilidade ou arbítrio do juiz. Pessoal, espero que vocês estejam acompanhando. Então, todas as normas, elas são classificadas de alguma forma. E aí, todas essas possibilidades que vimos até agora são formas de classificar determinada norma. Por que que uma é assim, por que que a outra é do outro jeito e assim por diante. Então, são as diversas classificações que a doutrina dá, principalmente nós que temos aí no nossos códigos, nas nossas inúmeras leis existentes aí, na nossa legislação, um número muito grande de artigos, de leis e assim por diante. Então é a nossa classificação, é uma das classificações, aliás, várias classificações, para podermos compreender a fundo o que vem ser a norma jurídica. Então elas podem ser classificadas também quanto à flexibilidade ou arbítrio do juiz. Aí elas se classificam em rígidas ou elásticas, ou seja, fechadas e abertas. As rígidas, em relação à arbitrariedade e ao arbítrio do juiz, são aquelas que não deixam discricionariedade, não deixam margem para o juiz interpretar. Um menor de 18 anos, tendo como exemplo, um menor de 18 anos, uma pessoa de 17 anos, 16, que comete um determinado delito, ele não é imputável, ou seja, ele é inimputável criminalmente. Mesmo que o juiz discorde disso, mesmo que aquele ato tenha sido lá algo inconcebível, inaceitável, o juiz não pode lhe imputar criminalmente, tá? Determinada sanção prevista lá no Código Penal. Não pode, ou seja, porque a lei não permite isso. Tá? Já as normas que são elásticas ou que são abertas, elas expressam um conceito vago, ou seja, meio amplo. Cabe ao juiz, então, poder colocar uma carga de valor, poder interpretar, poder colocar um juízo de valor no caso concreto. E aí dá essa certa liberdade aí para aquele que vai julgar. Uma norma, por exemplo, que atribui função social do contrato, função social da propriedade, isso dá uma certa discricionariedade para aquele que vai interpretar a lei, tá bom? Depois nós temos outra classificação, estamos terminando, quanto ao modo da presença no ordenamento. Então, uma classificação da norma quanto ao modo da presença dessa norma no ordenamento. Elas podem ser implícitas ou explícitas. As explícitas são aquelas que estão ali para todo mundo ver, a gente consegue compreender fácil, sem precisar de interpretação nenhuma, sem aplicar princípio, enfim, ela é tranquila, está explícito aquilo que o legislador queria demonstrar. Já as implícitas,
Com a era da codificação, onde as leis estão todas hoje previstas, grande parte pelo menos em códigos e assim por diante, o direito positivo e assim por diante, concebeu-se a ideia de que as simples normas eram suficientes. Com o passar do tempo, mesmo tendo inúmeras regras, essas normas passaram a apresentar algumas lacunas, algumas omissões, algumas situações que ficava ali alguma margem de alguma coisa vago naquela norma. E aí surgiram então as teorias, principalmente com o Jhering, onde o Clovis Bevilacqua também vai fundamentar as suas teorias, que na verdade essas normas, algumas normas, elas são normas implícitas, ou seja, aquilo que realmente o legislador quis dizer com aquela norma não está evidente, não está claro ali naquele primeiro momento. Então precisa então de ser aplicado talvez alguns princípios, precisa de aqueles que aplicam, que operam com o direito, poder evidenciar, poder extrair daquela norma aquilo que realmente era a intenção do legislador. Tá? Então os jusnaturalistas, eles entendem que essas normas, elas precisam ser interpretadas, daí essas normas que são então implícitas, elas precisam ser interpretadas ali diante da ordem natural das coisas, trazem essa ideia. Já os positivistas entendem que todas as deduções se dão a partir dos próprios princípios que foram consagrados pelo legislador no momento de editar aquela determinada norma e assim por diante. De qualquer forma, tanto positivista ou naturalista, as normas então que são implícitas, elas precisam então dessa interpretação, dessa visão no intuito de conseguir desvincular, compreender aquilo que o legislador quis realmente dizer com aquela determinada norma. Depois nós temos quanto à inteligibilidade, que seriam as normas de percepção imediata, ou seja, eu consigo captar aquilo que a norma quer me dizer sem qualquer esforço. Não preciso pensar muito para entender. Então ela é classificada quanto a inteligibilidade. Então, imediatamente, percepção imediata. Depois, numa percepção reflexiva ou mediata, assim dizendo, eu preciso deduzir, eu preciso fazer um pouquinho a mais do que simplesmente olhar e ler a norma. Tá? Então eu preciso deduzir aquilo que a norma realmente quer dizer. E a terceira seria uma norma de percepção complexa, ou seja, pressupõe uma capacidade intelectual, alguém que compreenda realmente, alguém que saiba trabalhar com o direito, alguém que possa entender o comando, os elementos históricos, princípios do direito. Então é algo mais complexo, é uma norma que exige-se um pouquinho mais daquele que vai ter o contato aí com determinada norma. Essas seriam então as classificações das normas jurídicas. Então nós vimos as características, vimos o conceito de norma jurídica, que busca então sistematizar, descrever a ordem jurídica, vimos que norma e regra jurídica é a mesma coisa, vimos que ela então é diferente de lei, né? A lei é uma das normas jurídicas, existem outras possibilidades como costume, jurisprudência, tá? Então nós vimos isso, vimos as características, vimos ali a teoria de Kelsen, classificando a concepção dele, onde ele diferencia em primária e secundária, tá? Onde uma aplica a sanção e a outra só impõe a ordem. Vimos ali a classificação do Cocil, da endonorma, da perinorma. E aí finalizamos agora vendo a vigência, efetividade, eficácia e a legitimidade da norma jurídica. A vigência quer dizer que a norma ela precisa preencher os requisitos técnicos formais que a própria legislação muitas vezes exige. Então não basta existir, não basta uma norma simplesmente existir. Ela precisa satisfazer os pressupostos de validade para que a partir de então, determinada data, ela possa entrar em vigor, certo? Depois, a efetividade. A norma deve ser observada por seus destinatários, então a quem ela se destina, para ser efetiva, ela deve ser observada aos seus destinatários, assim como quem aplica, assim como a quem elabora, ela deve ser observada por todos. Dessa forma ela terá efetividade. Então ela simboliza a aproximação.
entre o dever ser normativo e a realidade social. Então, para que uma norma tenha efetividade, eu tenho que aproximar como deve ser e a realidade social onde aquela norma vai ser aplicada. Tá? Depois nós temos o outro conceito que seria a eficácia. Então, veja, vigência, onde quando uma lei entra em vigor, ela passa a ser então vigente. Efetividade, ela traz um dever ser de acordo com a realidade social. E a eficácia, ela tem eficácia quando as normas, normalmente, elas buscam resultados. E esses resultados precisam estar evidenciados dentro da sociedade. Então, quando uma norma ela alcança o resultado, ela é adequada, ela está sendo, então, eficaz. E, por último, a legitimidade. Segundo os positivistas, para uma norma ter legitimidade, para ela ser legítima, basta ela estar em vigência. Se uma lei está vigente, ela é legítima. Porém, para os justnaturalistas, eles entendem que a lei só será legítima se ela tiver como fonte criadora os princípios do direito natural, que é a base daí, segundo eles, para todo o direito positivo. Certo, pessoal? Seria esse um breve resumo do que vem a ser a norma jurídica, os conceitos, as características e as classificações. Como se dá, então, a aplicabilidade das normas. E aí nós encerramos o nosso estudo por hoje. Até uma breve.